Paz e graça do Senhor aos irmãos. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje um episódio muito inusitado, engraçado, mas que através dele vamos aprender uma importante doutrina. É a doutrina mais importante da nossa fé. Eu acho que você nunca ouviu falar de Heitor Virtuoso. Heitor é um membro da nossa igreja há 4 anos. Ele é do Rio de Janeiro. E antes de vir para cá, ele fazia parte da congregação cristã no Brasil. E após assistir os vídeos sobre o verdadeiro evangelho e ler nas escrituras os fundamentos principais da fé cristã, seus olhos se abriram e ele de fato se converteu e por causa disso deixou tudo com a sua família e eles se mudaram aqui para Franca para congregar conosco. Certo dia eu estava fazendo uma visita. Estava com o meu filho caçula Felipe, de 5 anos. E ao voltar dessa visita, Heitor Virtuoso me envia um vídeo. Esse vídeo que você vai ver aqui agora. Nós viemos aqui para salvação e não atrás de cargo. Cargo não salva ninguém. Nem ser novo, nem ser velho, nem ser o que preside, o que atende. Quem salva é as obras de cada um. E sabe a vida de cada um. Enquanto eu estava assistindo esse vídeo, o meu filho de 5 anos que estava no banco de trás disse: não são obras que salvam, é Deus que nos salva, somos salvos por Deus. Veja que coisa linda, que coisa interessante. E através desse episódio, enquanto eu assistia esse vídeo que você viu em meu carro, vídeo enviado pelo Heitor Virtuoso, e o meu filho pronunciava essas palavras, eu tenho 2 princípios para te ensinar. O primeiro deles é o que está em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando crescer não se desviará dele. Eu fiquei impressionado de ver que o menino de 5 anos já sabia o cerne da nossa fé, que a salvação não é por obras, e sim pela graça, ou é uma obra soberana de Deus. Então, quando você ensina esses princípios para seus filhos, ensina o evangelho, ensina atributos de Deus, ensina a se comportar no culto, ou lê as escrituras diariamente, mesmo com tão pouca idade, eles não vão se esquecer. Apesar de ter apenas 5 anos, o meu filho já entende que a salvação não é por obras, que a salvação é pela fé. E com isso eu quero insistir, pedir que você insista no ensino dos seus filhos, na doutrinação dos seus filhos, na evangelização dos seus filhos. Faça cultos nos lares diariamente, leia porções das escrituras para eles diariamente, ensine princípios, ensine doutrina e leve-os aos cultos para participar da comunhão com os santos no culto público. E você vai ver os resultados disso. Eu fiquei impressionado e fiquei surpreso. Isso é resultado tanto do ensino pessoal particular dos pais, como também do ensino público, que é feito no culto, que é feito em comunhão na igreja. Você vê que quando a criança é exposta à pregação do evangelho, seja de um púlpito, ou seja de um culto familiar, ou através da boca dos pais, ela vai assimilar aquilo, não vai se esquecer daquilo e já aprendeu um princípio, que a salvação não é pelas obras, e sim pela fé. O segundo princípio que eu quero ensinar através desse fato, desse vídeo, é que infelizmente tantas pessoas no Brasil e no mundo ainda ensinam a salvação por obras. Esse foi o grande desafio da reforma protestante. A igreja dominante era a igreja católica e ela ensinava que as esmolas ou os sacrifícios, a observação de relíquias, as obras fazem expiação pelo pecado. É impressionante notar que 500 anos depois de Martim Lutero ter fixado as 95 teses na porta da igreja Castelo de Wittenberg contra a venda de indulgência ou contra a salvação por obras, ainda existam hoje igrejas que pregam isso. Irmãos, a salvação não é pelas obras, não vem pela nossa performance, pela nossa obediência irrestrita da lei. A salvação, ela é pela fé em Cristo, nos méritos de Cristo.
Cristo conquistou aquilo que não podíamos conquistar. Diante de Deus, diante da sua lei, somos todos culpados. E sendo culpados, estamos todos condenados. E não há nada em nós que possamos fazer para mudar isso. A única saída para um pecador é que Cristo, o Deus Filho, veio à terra, se fez homem. E se fazendo homem, ele cumpre toda a lei de Deus. Ele cumpre tudo aquilo que nós não podíamos cumprir. Ele pratica toda a justiça divina e vai para a cruz morrer de forma substitutiva, pagando pelos nossos pecados. E ao morrer e ressuscitar, ele faz a expiação, ele paga a dívida, a nossa dívida para com Deus. E agora, para nós apropriarmos dessa salvação, temos que lançar nossa fé, nossa confiança no sacrifício, no que Cristo fez na cruz, na sua obra, nos seus méritos. E ao lançar nossa confiança, nossa esperança nas obras dele e não nas nossas, então nós somos salvos. E qual é a evidência externa, física, que nós cremos para a salvação, que nós fomos salvos? É agora que entra a obra, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. É então que aparece o arrependimento, o abandono da prática do pecado, da velha vida, da idolatria, do engano, da mentira religiosa, para agora uma nova vida, andar numa nova vida de retidão, de obediência a Deus e os seus mandamentos. É assim então que nós somos salvos. Então vai aí essas duas lições importantes através dessa situação inusitada do vídeo mandado pelo Heitor Virtuoso e o comentário do meu filho. Primeiro, ensina suas crianças desde cedo, desde a tenridade, 1 ano, 2 anos, 6 meses, você já pode começar a ensinar princípios e você vai ver que isso será incutido e elas não se esquecerão. Como é este princípio, o cerne da nossa fé, a justificação pela fé, uma criança de 5 anos já pode dominar. E segundo, as obras não podem nos salvar, não podem fazer expiação pelo nosso pecado. Se você ainda está nessa, olhe para Cristo. Desista de lutar para ser salvo e repouse naquela obra bendita na cruz e descanse nos seus pés. Então Ele perdoará seus pecados e te dará vida eterna. Deus abençoe. Um forte abraço.